Fala, moçada bruta que me acompanha, tudo beleza? Tudo bom com vocês? Por aqui, professor Ederson Witz, mais uma vez, tentando ajudar, pessoal, tentando contribuir, usar a internet como uma ferramenta para multiplicação de conhecimento, através da minha pequena experiência, pessoal, falando isso de forma bem humilde. Eu quero passar algumas dicas de livros, tá? Para que os alunos aí que me acompanham possam usar, se necessário, né? Se achar interessante, né, ou abrir esse leque aí dos que vocês já conhecem, tá bom? Então, o foco é comentar um pouco sobre os livros, lembrando que o meu canal é anatomista. Por que anatomista? Porque eu quero associar o estudo da anatomia com algumas outras áreas, né, de estudo, como a fisiologia, a patologia, né, etc., para que a gente possa associar de forma a conhecer um pouquinho mais a estrutura corporal aí, tá ok? Então, pessoal, primeira coisa que nós temos que ter de informação é o seguinte: quanto você tem para investir. Ou seja, nós temos que considerar se a pessoa ela tem uma condição financeira maior ou menor, né, para a gente saber a forma de usar, tá? O que vale é importante falar aqui, pessoal, que independente se você tem ou não condição financeira, você consegue sim estudar, você consegue aprender, só que algumas formas podem ajudar mais, ajudar menos, né? Então, nessa questão, mas a gente consegue suprir essa demanda financeira aí através de outras formas, que é o que eu queria comentar com vocês aqui, tá? Então você pode estudar tanto numa estrutura, num livro físico, né? Ou seja, comprar um livro, pegar nas folhas ali, folhear e ler, ou você pode utilizar as ferramentas que nós temos aí disponíveis aí, como por exemplo, o celular, o computador, né? E outras formas aí, televisão, né? Para você poder visualizar esses livros, tá? Então, claro, pessoal, olhando para a minha opinião, o que eu acho melhor? Eu acho melhor o livro físico. Porém, pessoal, dependendo do momento, do que a gente está falando, né, a gente pode usar outras ferramentas associadas, né? Mas eu prefiro o livro físico, né? Então eu tento comprar o livro físico, tá? Então eu acho que o físico, eu consigo produzir mais, aprender mais usando o livro físico. Porém, pessoal, eu tenho muitos, eu acho que eu devo ter aqui sei lá, mais de 300 livros também digitais, né? Então a gente consegue também usar essas ferramentas aí, tem muita coisa no computador que a gente consegue usar esses livros aí de forma digital. E existe também, pessoal, através da internet, muitos blogs, muitos grupos aí, né, de Facebook, que também muitos profissionais aí, páginas de internet, né, que eles fazem publicações, né, através de artigos, tanto científicos quanto não científicos, né, através de teses, né, então a gente consegue ver bastante material publicado de forma online, né? A gente tem bastante referências aí, tá? Claro, pessoal, que quando se fala aí num conhecimento científico, é muito melhor usar sempre a literatura, o livro, né? O livro é uma das melhores condições para que nós usamos aí, tá? Eu dei o um exemplo aqui, pessoal, em anatomia, tem, por exemplo, um site aqui, ó, chamado site de aula de anatomia. Esse é um site bem completo, bem ilustrado, e que ajuda bastante. Então, se eu tenho condição de comprar um livro de anatomia, por exemplo, beleza, eu vou usar o livro como referência. Eu não tenho, eu posso entrar na internet e encontrar alguns sites, né? Existem vários sites aí que vão me trazer essas informações também, tá? Então, existe assim aquela divisão das pessoas mais velhas, né, que querem mais o livro, e as pessoas mais novas que preferem mais o digital. Então isso aí é uma coisa bem, acho que particular, não tem nada a ver, né? Mas eu acho que no meu entendimento, cada um tem um rendimento maior dependendo da situação, a questão
da visão, né, na luz aí de frente com o computador. Algumas pessoas atrapalham, outras pessoas não, então vai depender dessas condições aí também, tá? Alguns exemplos, pessoal, né, de literatura. Antes de mostrar aqui para vocês, eu queria comentar o seguinte. A anatomia, pessoal, ela é muito importante, conhecer a anatomia, porque é uma disciplina de base. Então, se eu estudo anatomia, automaticamente isso vai me abrir um nível de conhecimento muito maior para receber as informações das outras disciplinas, tá? Então, o que eu vejo, pessoal, assim, é muito comum a gente visualizar. O aluno ele vai fazer um curso de enfermagem. Então, ele já vem chegando ali doido para querer, né, aprender sobre medicamentos, injeções, né, a parte de semiologia. E aí, pessoal, ele chega e toma de cara uma anatomia, uma histologia, uma genética, né, biologia, bioquímica. Então ele acaba entrando em umas disciplinas diferentes daquela que ele veio preparado na cabeça dele. Isso faz com que às vezes ele tenha uma dificuldade na cabeça dele. Não, eu vou me dedicar mais àquilo que eu acho importante. E aí ele vai, não se dedica às disciplinas de base, e quando ele chega lá naquela disciplina que ele sempre pensou que seria melhor, ele não tem base para receber aquelas informações e ele acaba não tendo um bom desempenho, um bom desenvolvimento, um bom aprendizado naquela disciplina. Então grave isso que eu estou falando para vocês, porque isso, pessoal, eu tenho visto muito e aconteceu comigo e eu vejo muitas pessoas passando por isso. Hoje eu tenho essa concepção e eu estou usando esse canal para mim poder tentar ajudar vocês a terem esse entendimento também. Então, primeira coisa, né? Eu não gosto de genética. Cara, se dedica à genética que você vai precisar durante todo o curso de genética. Anatomia. Eu não gosto de anatomia. Se dedica que ela é base para outras disciplinas. Então, perceba comigo o seguinte, pessoal. Anatomia, por exemplo, estuda o coração. Né, mas o que estuda anatomia? A anatomia estuda a estrutura. Então, basicamente, a estrutura é estudada na anatomia. Mas se eu não conheço a estrutura, eu não consigo conhecer como ela funciona. Então, a fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento daquela estrutura, daquele órgão, daquele sistema. Então, se eu não conheço a estrutura, como que eu vou verificar como ela funciona? A histologia estuda os tecidos ali, né? Basicamente, estou sendo bem leigo aqui, bem superficial, para vocês terem essa ótica. Então, se eu não conheço o tecido, como que eu vou conhecer a estrutura? Como que aquela estrutura funciona? Se eu não conheço a estrutura, não conheço o funcionamento, como que eu vou estudar a patologia, que é a ciência que vai estudar o mau funcionamento, fazendo uma simplificação, né, as alterações patológicas. Então, se eu não conheço a estrutura funcionando de forma correta, como que eu vou entender como ela não funciona de forma correta? Né? A farmacologia, que estuda os fármacos aí, a farmacocinética, dinâmica, e tem um monte de ramificações. Então, se eu não entendo como que funciona aquela estrutura, como que aquela estrutura é, como que são aqueles tecidos, como que eu vou entender como que o fármaco vai atuar ali? Então, entendam, pessoal, que as disciplinas de bases, elas são essenciais. E nós precisamos, sim, dedicarmos nela. E eu garanto para vocês, se você aprender bem anatomia, você vai desenrolar e vai aprender muito bem a fisiologia, e você vai ter facilidade na patologia, na farmacologia. Então, é uma cascata de benefícios de você se dedicar às disciplinas de base. Então, não olhe para aquela que você gosta, mas sim encare primeiramente as de base, depois você vai evoluindo nas outras disciplinas e você vai ver que você vai ter muito mais facilidade nas outras. E isso, o aprendizado vai ser muito maior, ok? Então, alguns livros aqui, pessoal, que eu conheço e eu recomendo, né? Por exemplo, Anatomia, existem vários, né? O Anatomia Básica, o D'Angelo Fatini, eu não peguei imagem aqui, mas é um livro muito usado, né? O D'Angelo Fatini é uma anatomia básica, né? Aí tem ele é um livro assim bem mais em conta porque é mais antigo, né? Mas ele assim, ele pega o conhecimento básico de forma bem direta, tá? Se você quiser um livro já, por exemplo, o Gray, né? Anatomia, o Gray, pessoal, ele é um livro mais
como que eu vou falar? Ele é mais complexo, ele é já mais voltado para a área médica, uma área mais de especializações. Então, assim, o que eu queria que o aluno também entendesse, pessoal? Às vezes o aluno ele quer, né, quer aprender o máximo possível, mas ele não sabe o básico. E às vezes quando ele recebe aquela montoeira de informações, ele acaba não tendo muita absorção de conhecimento. Então, o que eu recomendo? Pega do básico e vai evoluindo, né? Hoje, pessoal, quando eu vou me preparar uma aula, o que eu faço? Eu pego a anatomia básica que eu já tenho e eu vou incrementando, eu vou evoluindo. Então, eu uso pelo menos umas 3 ou 4 referências bibliográficas, uns 4 livros. Aí eu vou estudar sobre o rim. Então, eu sei o básico daquele rim. Então, eu vou lá. O que mais que eu posso aprender nesse livro? Uso aquela outra referência bibliográfica. E vou para o outro. Né? Então, eu consigo fechar um leque de informações, ou seja, de forma muito mais completa e complexa, usando várias referências bibliográficas. Mas se eu não sei o básico, como que eu vou querer receber uma grande informação se eu não sei o mínimo? Então, a recomendação pega do básico. O D'Angelo Fatini é um livro, né, excelente para te passar o básico. Ok, pessoal? Outra informação bacana, por exemplo, aqui o Tortora, né? Esse livro aqui, que é Os Princípios de Anatomia e Fisiologia, ele já é um livro que eu vejo, pessoal, para o aluno iniciante, muito bom. Por quê? Porque ele trabalha tanto a anatomia quanto trabalha a fisiologia. A linguagem dele é uma linguagem bem tranquila, uma forma de comunicação eu vejo muito fácil. Então, assim, mesmo quem não é aluno, se ele começar a ler, ele começa a entender e o livro ele vai te entregando, ele vai aumentando o seu conhecimento através das informações. Então, você vai evoluindo, crescendo através da leitura desse livro. Então, ele trabalha a anatomia, a fisiologia e tem bastante correlações clínicas também, né, distúrbios, desequilíbrios, né, que ele mostra ali associado. Então, é bem completo. Eu sempre recomendo. Se o aluno tem dinheiro para comprar um livro só, né, de anatomia, compra esse aqui, que é o Tortora, que ele vai te instruir tanto na anatomia quanto na fisiologia e vai te ensinar muita coisa ali de histologia e de patologia, né, em cima disso aqui. Então, bem bacana. O que eu tenho é esse daqui, ó, esse 12ª edição, se eu não me engano. Hoje já está na 16ª edição, né? Um livro desse eu acho que custa uns R$ 700, pessoal, físico, tá? E hoje você consegue comprar também ele para você ler de forma online, né? O Gray já falei que é mais complexo, né? Então eu acho que mais pessoal da área médica é recomendado, né? Eu uso também ele para complementar minhas aulas, como eu disse, mas eu tenho essa noção de que ele é bem mais específico, né? Bem mais focado, né? Às vezes, pessoal, eu vejo assim um aluno está estudando o curso aí de, sei lá, de nutrição, e aí a carga horária lá de anatomia é 120 horas nos 2 semestres, 60 no primeiro e 60 no segundo. Às vezes o aluno já quer chegar achando que ele está fazendo medicina, ele quer entrar, ele quer pegar a escápula e quer ver a espinha da escápula, né? Ele quer ver o acrome, ele quer assim, ele quer ver onde que está o forame nutrício, então ele quer muito específico. Então assim, dependendo do curso, o tempo que se tem, pessoal, não que você não tenha que aprender isso, mas a gente tem que verificar sempre qual é o seu curso, focado aqui mais é importante, e aí sim a gente vai dar ênfase naquilo que é mais importante, né? Um livro muito bom em patologia, pessoal, que eu queria recomendar, além do fisiologia que eu falei para vocês do Tortora, existe também, pessoal, que eu tenho também o Guyton, né? Que é os Fundamentos de Fisiologia. Esse livro aqui, ele é bem mais complexo, no meu entender, tá, pessoal? Isso na minha avaliação. Quem sou eu para avaliar, mas pela experiência que eu tenho, eu acredito que o Guyton ele é muito mais específico do que o Tortora, e ele, lógico que ele é mais completo, inclusive ele é indicado mais para a área médica, né? Então, mas é uma boa referência aqui, ele é bem bacana para a gente estudar, tá? Existe o Netter também, que ele é um livro bastante ilustrativo, tá? Então, assim, para imagem, quem gosta muito de fixação de imagens, o Netter é muito bom para isso, tá? Na patologia, pessoal, eu tenho
o Hobbes e Cotran, né? É um livro, o que eu tenho é essa edição aqui, eu não sei qual edição que está, mas existe, pessoal, hoje, a evolução, né? Ou seja, para se produzir sai caro, então hoje os livros aí, tem muitos livros aí que estão chegando a R$1.000, um livro físico, tá? Então, assim, eu sei que é muito dinheiro, né? Mas eu acho que é um investimento, né? Então, assim, livro é investimento. Então você consegue usar ele durante toda a sua vida, se você for uma pessoa que já se doutrina a estudar, então não é jogar dinheiro fora não, tá? Aí eu não falei aqui de anatomia também, o More, né? Esse More eu comprei ele ano passado, né? Ele é mais focado a parte, né, das correlações clínicas ali, né? Então ele vai associar muito a parte clínica do estudo, é um livro bacana também. Na parte de histologia e farmacologia, né? Na parte de farmacologia, seguindo a ordem que eu coloquei aqui, ó, eu acho que, na minha opinião, é o melhor livro de farmacologia. Eu tenho alguns outros aqui, de farmácia, né? Mas o Goldman é o cara, né? Assim, a gente fala que, né, algumas pessoas falam que é a Bíblia, né? Da farmacologia. Então, é um livro bem completo. Claro que aqui eu estou falando, pessoal, na questão de eu preciso saber de um determinado fármaco. Então, assim, tudo que você precisa saber, ou grande parte disso, você encontra nele, né? Eu achei um livro, assim, bem, também, de boa comunicação, a gente consegue entender bem esse livro aqui, tá? E de histologia, o Junqueira e Carneiro, que esse livro aqui de histologia básica é um livro bacana. Eu acho que se não for o mais usado nas áreas da saúde, é, é um dos mais usados aí como referência, tá? Existe um monte de outros, pessoal, livros. Como eu disse para vocês, eu tenho bastante livro, costumo aí comprar bastante livro para tentar sempre complementar, principalmente na gente que dá aula, então a gente tem que sempre tentar se valorizar aí, e através do conhecimento que a gente consegue esse reconhecimento aí, né? Tá? Pessoal, um vídeo aí também para tentar focar alguns livros, quem tem condição, né, olhar algum outro para comprar. Você pode comprar ele usado, tá, pessoal? A gente sabe que tem os sebos aí, você compra pela internet, pessoas que comprou para estudar, depois terminou o curso e vende. Então, esse livro mesmo meu, Tortora, que eu tenho, eu comprei ele usado, o último que eu comprei. Então, assim, não perde nada para um livro novo. Então, assim, vai te dar condição financeira de cada um. É uma das sugestões que eu estou fazendo, tá? E também você acha muita coisa em PDF aí para baixar direto da internet, beleza? Um abraço a todos, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um, que Ele possa nos dar força e conhecimento para a gente crescer cada dia mais. Valeu? Um abraço a todos, até a próxima. Fui!